Sócrates foi condenado à morte no ano 399 a.C., na época da Idade Média. Como naquela época a Igreja Católica era o centro de todas as coisas do pensamento ideológico da sociedade, Sócrates acabava sendo uma ameaça à Igreja Católica por possuir um pensamento fora do senso comum e dessa ideologia. Ele era considerado uma ameaça à vida social e política de Atenas, de acordo com a ideologia teocentrista. Seus pensamentos eram de cunho político e não religioso, o que atraía a ele mais pensadores e seguidores da época. O que será que ele quis dizer com isso? Como assim, cavalos iguais? Que interessante. Olhem, nossa sociedade é dividida em certa dualidade. Vejam, o homem possui um corpo e uma alma imortal que se relacionam e toda a anatomia do humano. A cabeça, razão, o peito, vontade e o baixo ventre, desejo ou prazer. Tudo age e transforma um homem íntegro. Caramba, esse Platão é viajado mesmo, hein? Não, Sofia, isso é racionalidade. Imagine só o Estado modelo dirigido por filósofos, governantes, trabalhadores, todos juntos, trabalhando com o corpo. Assim, tanto o homem quanto a mulher podem governar. É genial! Sofia então começa a ver o mundo de uma outra forma. A natureza para ela já não era mais a mesma. Pensava que tudo aquilo já era visto, pois aprendera que sua alma era imortal, e aquilo tudo não era tão novo assim como imaginava ser. Nossa, que cara estranho. Mas pensando bem, até que faz sentido. Era domingo e Sofia está saindo do seu quarto, passando pelo quarto de sua mãe. Nossa, mano, só porque é domingo essa doida fica dormindo até tarde, eu, hein? Nossa, mas porque eu acordei cedo também. Será que eu encontro o professor por aqui? Bem, é da onde Hermes vem, então é por aqui que ele deve morar. Caraca, tem uma cabana ali, ó. Será que alguém mora ali? É que tem esse lago. Caramba, acho que eu vou ter que dar a volta. Ah, mas tem aquele barco, vou usar ele pra atravessar o lago. Caraca, eu tô metendo louco de entrar aqui. Mas olha essa ração, esses livros. Só deve ser de Hermes. Um espelho? Hilde, esse nome não é estranho. Sofia pega a carta com o seu nome sem pensar duas vezes e se apressa para sair da cabana quando escuta o Hermes rosnar. Caraca, cadê o barco? O inimigo tá querendo me atacar hoje, não é possível. Vou ter que dar a volta agora. Cadê aquela adolescente responsável que saiu agora e ainda não voltou? Eu tô preocupada com ela. Onde você tava, Sofia? Eu fiquei preocupada com você. Você saiu cedo. Tava se pegando com alguém? Não, mãe, que isso? Eu tava andando e achei uma cabana. Ah, deve ser a cabana do Major, então. Cabana do Major? Vivia um velho excêntrico lá, mas acho que hoje em dia não mora mais ninguém. Sofia começou a pensar no que sua mãe disse. Era impossível não morar mais ninguém lá. Ela havia visto todos os pertences do filósofo. Logo, Sofia se pôs a escrever uma carta para o filósofo pedindo desculpas. Caro professor, antes de mais nada, quero lhe pedir desculpa por entrar na sua casa assim. Queria respostas, mas eu desobedeci. Espero que o senhor possa me perdoar, como a Sofia. Espero que ele entenda. Uma carta? Majoro! Aristóteles foi o último dos grandes filósofos da antiguidade. Era considerado um dos primeiros biólogos da humanidade. Meu nome é Aristóteles.
Sou natural da Macedônia e filho de um médico de renome. Para mim, tudo pode possuir 4 causas básicas: a causa material, que é a explicação física da coisa; a causa atuante, que é a ação inerente à coisa; a causa forma, que são as propriedades da coisa; e a causa final, que é o porquê da existência da coisa. Eu criei a lógica para conseguir sistematizar aquilo que fazemos naturalmente, a organização das coisas. Um envelope amarelo? Ah, ele deve ter deixado aqui porque tá chovendo, né? Nossa, ainda bem que o professor não ficou bravo. Que bom te ver, Sofia. Já te falei dos filósofos da natureza, Sócrates, Platão e Aristóteles. E assim conheces o fundamento da filosofia europeia. Sabe que escrevemos antes e depois de Cristo, precisamente porque o cristianismo é um dos elementos mais importantes e mais singulares do período. Diversas correntes filosóficas surgiram. Dentre elas, as principais são os cínicos, os estoicos, os epicureus e os neoplatônicos. Os cínicos eram extremamente céticos a respeito de posses. Os estoicos diziam que as pessoas eram parte de uma mesma razão universal. Já para os epicureus, o objetivo da vida era obter dos sentidos o máximo de satisfação possível. Os cínicos, os estoicos e os epicureus tiveram como ponto de partida os ensinamentos de Sócrates, mas a corrente filosófica do helenismo, mais importante e atuante, foi o neoplatonismo baseado nas teorias de Platão. Caramba, tem prova de religião hoje. Bom dia, professor. Tô, claro. Boa sorte, viu? Obrigada. Caramba, eu não estudei nada pra essa prova. Pelo menos as cartas de filosofia devem servir pra alguma coisa, né? Sofia, ligue, por favor. Eu? Você estudou para essa prova? Estudei, eu me dediquei bastante. Nossa, mas essas suas respostas estão muito complexas. Olha... Caramba, o professor tá sem enviar as cartas de filosofia. Sofia, Pode entrar. Sofia, vamos acampar? Uma hora dessas? Ah, a gente acorda algum lugar pra acampar? Por favor. Acho que eu vou ter que falar pra minha mãe. Tá bom. Mãe! Oi, Sofia. A Jara me chamou pra acampar agora. Eu posso ir? Acampar agora? Não, Sofia, é perigoso. Não, mas a gente tem responsabilidade, mãe. A gente vai acordar com um galo cantando amanhã. Mas se você for, você tem que tomar cuidado. Não é pra ir muito longe. Fica Tá bom, junto com mãe. ela e não fala com estranhos. Não come nada que as pessoas te derem, tudo bem? Tá bom, mãe. Relaxa. Sofia, lembra daquela conversa que a gente teve sobre Deus? Não quero falar disso agora. Jara, você já ouviu falar sobre a cabana do Major? Cabana do Major? É uma cabana que fica aqui no bosque. Vive um major lá, por isso que se chama assim. Quem tá lá? Ah, vamos, é aqui perto. Só dá a volta no lago. Vamos. Nossa, esse lugar é muito estranho. Você já esteve aqui? Bem, Você sabia que esse espelho é mágico? Espelho meu também. para, Jora, não é brincadeira. Eu tô falando sério. Nossa, você ficou nervosa? Não mexa nesses papéis. Calma! Você fica nervosa? Líbano. Todas vieram do Líbano? Esse é o endereço completo? Não sei. Rio de Moller, King.
Noruega, 28 de abril. Nossa, mas essas datas são novas. 28 de abril? Desse mês ainda. É, estranho, né? Sofia, os cartões são todos da Noruega. Da Noruega? Sofia, essa carta é de hoje. Será que quem escreveu saberia que nós estaríamos aqui? Eu tô falando que tem algo a ver com o espelho. Ah, agora os cartões saltam do espelho, assim. O que será que esse quadro significa? Eu tenho que guardar esse espelho. Sofia, de onde você tirou esse espelho? Eu peguei no meio da floresta. Antes de ler as páginas datilografadas com sua próxima aula de filosofia, Sofia vê um pequeno recado de seu professor misterioso dizendo que sabia de sua volta à cabana e que tinha deixado lá os postais para ela entregar para Hilde. Pediu para que tivesse paciência, que logo entenderia tudo. Então Sofia passou para sua próxima aula. Bem no meio da corrente filosófica do helenista e suas diversas vertentes, inclusive com a criação de religiões baseadas nessas correntes, surge um redentor que não fazia parte do círculo greco-romano. Esse redentor tem o nome de Jesus de Nazaré. Jesus era judeu e os judeus faziam parte do círculo cultural semita. Os gregos e os romanos pertenciam ao círculo cultural indo-europeu. Bom, os indo-europeus eles tinham seu território entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Por onde eles passavam, eles tentavam mesclar a cultura deles com a cultura local, e mesmo assim a cultura deles sempre predominava. Eles eram politeístas, acreditando em vários deuses. É importante ressaltar que nos mitos dos indo-europeus eram sempre assim. Eram os mesmos acontecimentos, só que com outros nomes de deuses e outros nomes dos próprios acontecimentos. A filosofia na cultura indo-europeia, ela surgiu com a junção do hinduísmo e o budismo, que eram duas religiões predominantes para eles, e ela surgiu no sentido de prever. Eles queriam prever os acontecimentos futuros que aconteceriam no mundo, e aí a filosofia surgiu isso, como um pensamento alternativo. O sentido mais importante para os indo-europeus é a visão, a observação do mundo e do seu comportamento, mais os estudos da natureza e mais os estudos do comportamento humano, deram origem à filosofia grega. Agora eu vou falar sobre os semitas. Os semitas, eles são completamente diferentes dos indo-europeus. Primeiro porque a religião predominante deles era o cristianismo, que é a mistura de várias culturas. E eles eram monoteístas, ou seja, eles acreditavam em um único Deus. É importante ressaltar que o Velho Testamento, a primeira linguagem do Velho Testamento foi escrita na língua semita, ou seja, depois que ela foi traduzida para as outras linguagens. Por ser uma religião monoteísta e acreditar num único Deus, o centro religioso dos semitas ficava na cidade de Jerusalém. Na religião dos semitas tem o início, que começou com Adão e Eva, e o fim, que vai acontecer no Apocalipse, quando Deus vai julgar os vivos e os mortos. Para os semitas, o sentido mais importante, diferentemente dos indo-europeus, é a audição. Porque foi com a audição que Deus falou com Moisés, ele bateu o cajado e abriu o Mar Vermelho, e foi com a audição que Deus falou com Noé para construir a arca e se salvar no dilúvio. E na audição que Deus fala com as pessoas, e para eles o sentido mais importante é a audição. E na cultura semita, ou seja, na religião deles, é proibido o uso de imagens e esculturas. Vinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Sofia. Toma aqui meu telefone. Eu só te chamei pra te ensinar filosofia. Só mais uma pergunta, já aprendeu Idade Média? Eu nunca aprendi, mas eu posso aprender agora. Vou te ensinar a Idade Média. Vou aprender a Idade Média! Vou te ensinar a Idade Média. Vou aprender a Idade Média! Sofia fez um plano com Joro. Dormiria em sua casa, para assim, durante a madrugada, sair escondida e encontrar o professor de filosofia na igreja. Sofia então vai para a igreja esperar o professor. Ela se preocupa com a demora do mesmo, mas depois de instantes o professor aparece, dando um leve susto em Sofia. Bem, eu te chamei aqui na igreja para poder falar sobre a Idade Média. Você primeiro precisa saber que na Idade Média foi quando o cristianismo se consolidou. E bem, havia um conflito entre a razão e Deus.
Para poder resolver esse problema, houve dois filósofos muito importantes, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. O primeiro dividia o mundo entre o bem e o mal, e suas ideias se assemelhavam a Platão. Para ele, o mal era a ausência de Deus, já o bem era uma obra dele. Já o segundo fazia uma relação entre a fé e o conhecimento. Para ele, haviam duas formas de chegar a Deus. E quais são? Através da revelação cristã e através do sentido. Para ele, Deus se revelou ao homem através da Bíblia e através da razão. Nossa, Sofia, onde é que você tava? Você não faz ideia, eu me meti numa viagem de 1000 anos atrás. Tá louca? Sua mãe ligou faz meia hora. O que você falou pra ela? Falei que você foi na banca de jornais. E meu pai quase descobriu que você saiu durante a noite. Ah, então vocês estão juntas de novo, né? Como carne e unha. Não sei. Sofia, você não vai me contar onde é que você teve todo esse tempo? Mas é que eu não posso. Por favor. Tá bom, eu te conto. Sofia conta tudo a Joram e fez-lhe prometer que não contaria a ninguém. Joram se mostrou desinteressada em relação à filosofia. Disse que tais perguntas e questões ninguém poderia responder. Mas Sofia lhe disse que, pelo menos, a gente aprende a perguntar essas coisas. Sofia chegou em casa e ninguém questionou o fato dela não ter ligado. Depois do almoço, ela quis dormir, mas antes foi até o espelho e algo curioso aconteceu. Acontece comigo quando tô cansada, não é possível. Hilde? Oh, Hilde! Um colar? Haviam-se passado 2 horas desde que Sofia foi se deitar. Ao levantar, começou a pensar no sonho que acabara de ter. Tudo havia sido tão real. Ela estava certa que o canadouro e a casa realmente existiam em algum lugar. E estava certa que a garota no sonho era Hilde Müller-Knag e o homem era o pai dela, por mais que ele se parecesse com Albert Knox. Filha, Oi, mãe. pra você lá na cozinha, mas tem um cachorro no quintal, você sabe de quem é? Ah, eu sei, eu levo ele ao teu dono, deixa. Hermes? E aí, garotão? Onde você tá indo? Peraí! Hermes conduziu Sofia pela cidade e chegaram até o casarão de número 14. Nas escadas, Sofia encontrou um cartão postal. O cartão era para Hilde e datava 15/6. Faltavam 2 semanas para aquele dia. No cartão dizia que Sofia estava na casa do professor de filosofia e que Sofia estava a completar 15 anos, mas era uma pena os relógios nem sempre andarem juntos. Então foi feita uma analogia entre a Europa e os períodos da Antiguidade, comparando com a infância da Europa, a Idade Média, período escolar da Europa e agora o Renascimento. A carta foi finalizada com um PS, que dizia sentir muito por ter perdido a corrente de ouro com a cruz. Professor? Sofia questionou para o professor a parte do cartão que dizia que Hilde havia perdido um colar, a qual ela encontrou no seu quarto. Alberto explicou que tinha sido mais um truque do pai de Hilde. A casa do professor era estranha, pois havia muitos móveis e objetos antigos que pareciam datar da época do Renascimento. Eu acho um absurdo testar ciência no corpo dos humanos. É uma imoralidade contra Deus. Realmente. Não, gente, a ciência tem que ser explorada. Só assim podemos adquirir novas teses e teorias para a nossa ciência poder avançar. Mas assim, se parar pra pensar, eu acho que Deus vai punir todas essas pessoas que fazem isso. Sinceramente, vão todos pro inferno. Concordo com você. É totalmente imoral. Você usar o corpo do homem, que é a imagem de Deus, pra fazer ciência. Mas é só nesse caminho vamos conseguir explorar mais a nossa ciência. Ó, Chiu, fica quietinha. Fica quietinha. I know you somewhere.
Aí você fala pra mim. Bem, me segue. Não,